Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Justiça para os oprimidos. Segunda-feira, dia 5 de fevereiro. E o verso para memorizar, que a lição pede para ler na segunda questão, a questão de hoje. Qual é a mensagem para nós mesmo no presente? Em meio a esses versos, Salmo 12, verso 5, que é o verso para memorizar, está escrito: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor Jeová, e porei a salvo a quem por isso suspira. Salmo 9, verso 18. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Ou seja, Deus está atento ao sofrimento do necessitado e vai se levantar para fazer justiça. Aqui nesta terra temos alguns vislumbres da salvação eterna de Deus, quando passamos por algumas situações difíceis ou quando vemos Deus agindo por nosso meio ou por meio de outros para ajudar aqueles que estão necessitando de socorro. Além de Deus estar atento ao sofrimento, Ele também nos pede que nós estejamos atentos, porque Deus age no meio do seu povo. Ele precisa de nós, entre aspas, porque Ele é todo poderoso, mas Ele escolheu, diante desse plano da salvação, usar-nos para a sua honra e sua glória. E no Salmo 41 tem tem um conselho aqui, uma promessa, aquele que ajuda realmente, que acolhe ao necessitado. Salmo 41, do verso 1 ao 3, está escrito: bem-aventurado que acode ao necessitado, o Senhor Jeová o livra no dia do mal. Isso é uma promessa. O Senhor Jeová o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição, não o entrega à vontade dos seus inimigos. O Senhor Jeová o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama. Aleluia. Eu vivi esta promessa de Deus ao ajudar outras pessoas que estavam precisando, mesmo eu também estando precisando de ajuda. E no momento mais difícil da minha situação financeira, Deus, Ele me ajudou e tem me ajudado, porque a minha situação ainda é complicada, mas já foi realmente bastante perigosa. Então Deus demonstra cuidado especial e preocupação em relação a alguns grupos, aos grupos, na verdade, vulneráveis de pessoas, incluindo os pobres, necessitados, oprimidos, órfãos, viúvas, estrangeiros. Os Salmos e o Antigo Testamento em si, eles destacam esse ponto. E também antigamente, ou melhor dizendo, no Antigo Testamento haviam várias leis em favor do pobre, do necessitado, da viúva, do estrangeiro. A lição, inclusive, ela explica que essa expressão pobre e necessitado não se limita apenas à pobreza material, mas também vulnerabilidade e desamparo. Muitas vezes dentro do próprio lar, os filhos são desamparados por pai e mãe, ou negligenciados, ou de repente sofrem algum tipo de abuso, violência física, mental. A mulher também com relação ao marido, e às vezes também, em raros casos, mas também a mulher também agredindo o marido de forma também verbal. E pobre necessitado também representa a sinceridade, a veracidade e amor daquele que confessa total dependência a Deus e renuncia a qualquer traço de autossuficiência e autoafirmação. É aquilo que Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito. São aqueles que reconhecem realmente a Deus e não são autossuficientes, nem se autoafirmam, não se louvam, mas reconhecem que tudo vem de Deus. Em Deuteronômio, no capítulo 15 de Deuteronômio, dos versos 7 ao 11, está escrito, quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em algumas das tuas cidades na tua terra, que o Senhor Jeová teu Deus te dá, não endureças o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de todo mal
antes lhe abrirás de todo a mão, e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, que era o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e ele clame contra ti ao Senhor Jeová, e haja em ti pecado. Ou seja, já está perto da libertação, então não vou dar nada a ele agora, né? Esperou tanto tempo, vai esperar mais um pouco. Isso é mal perante o Senhor. Livremente lhe darás, verso 10, e não seja maligno o teu coração, quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor Jeová teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes. Pois nunca deixará de haver pobres na terra, por isso eu te ordeno livremente, abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. É muito fácil haver entre nós pensamento vil. A pessoa chega para pedir uma ajuda e a gente já imagina que ela pode usar aquele dinheiro, né, não para aquilo que ela está dizendo que está fazendo falta, mas usar, por exemplo, para usar droga. Outros ficam com o pensamento, né, dizendo que a pessoa vai trabalhar, né, como se tivesse realmente fácil. Então isso é pensamento vil no coração, e Deus não se agrada disso. É comum também você ver as pessoas, né, pedindo ajuda, e como aconteceu comigo no sábado de noite, uma mulher veio me pedir ajuda, eu dei um pouco de dinheiro, e nisso ao lado tem um bocado de gente bebendo. Ela foi lá pedir ajuda, eu observando enquanto estava tirando o cadeado da bicicleta, e percebi que ninguém ajudou. Quer dizer, você tem dinheiro para tomar de cachaça, mas você não tem dinheiro para ajudar o necessitado. É interessante que nós devemos, né, a Bíblia ensina, como ensinava aqui no Antigo Testamento, que nós devemos ajudar, procurar mesmo de ajudar, não fazer como os políticos fazem, né, mas ajudar realmente de todo o coração. Fazemos o que for, o que estiver a nosso alcance, para realmente ajudarmos, né, tanto aquele que está realmente passando por dificuldade financeira, mas também por dificuldade espiritual, né? Porque é muito fácil a gente condenar aquele que cai em pecado, né, ao invés de procurar se identificar e ajudá-lo, né? A lição ensina, para terminar, que em sua graça nosso Senhor se identificou com os pobres, tornando-se ele mesmo pobre, para que por meio da sua pobreza muitos se tornassem ricos. Ou seja, Deus conhece o sofrimento na pele, o sofrimento que nós, que somos pobres, né, muitas vezes passamos por privação, temos uma vida de privação, na verdade. Deus compreende, né, tanto a nós como aqueles que estão ainda em uma questão de maior vulnerabilidade que a nossa, né? E diz aqui que as riquezas de Cristo incluem a libertação de toda opressão trazida pelo pecado, e ele nos promete a vida eterna no reino de Deus. Ou seja, não apenas as consequências malignas do pecado, né, como a pobreza, a miséria, a violência, mas também aquilo que em nós, os nossos pecados, que nos aprisionam, né? Jesus veio para nos dar libertação e sermos ricos em graça, lhe obedecendo e recebendo o seu Espírito, e por fim receber a vida eterna. Jesus Cristo cumpre as promessas dos Salmos como o juiz divino, que julgará todos os maus tratos aos necessitados, bem como a negligência do dever para com eles. Ou seja, tanto os maus tratos que são feitos, como também a negligência, aquilo que está em nossas mãos fazer e não fazemos, né? Porque muitas vezes fazemos que nem as pessoas do mundo, empurrar para o governo. Mas no fim das contas, um pensamento que eu vi no estudo da lição sabatina, antigamente, né, no estudo das lições, não me recordo qual, mas você estuda a lição, fica algumas coisas na sua cabeça, né? Quando Jesus vier, ele não vai perguntar qual foi a sua religião, né, em que você acreditava, mas o que vai contar realmente é o seu cristianismo genuíno, como está lá em Mateus 25, do verso 31 ao 46. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E muitos lhe dirão que naquele dia, que Jesus vai dizer: tive fome, tive sede,
estive nu, fui preso, não me deste de comer, não me vestistes, não saciaste a minha sede, fui forasteiro, não me hospedaste, estive preso, não me visitaste, estive enfermo, e etc. E o verso 44 diz: então lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, no enfermo ou preso e não te assistimos? Verso 45: então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Um ponto importante de dizer também que caridade sem evangelho não é igreja. A igreja deve praticar as obras de caridade, o auxílio ao necessitado, mas principalmente mostrar a eles a salvação que existe na fé em Jesus Cristo. Que um dia tudo isso será acabado, que o Senhor virá para estabelecer o seu reino. Portanto, devemos ensinar as pessoas, tanto pobres como ricos, a fixar os olhos naquele que é o defensor dos órfãos e das viúvas, dos necessitados. Que Deus seja louvado. E amanhã veremos, terça-feira, 6 de fevereiro, até quando julgarão injustamente. Ou seja, além da opressão social, ainda existe, né, o mau caratismo de alguns líderes, né, que estão no poder, mas que não julgam conforme a reta justiça. Que Deus seja louvado, que Deus te abençoe. Amém.